Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 8, Salmo de Davi. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Vamos meditar na palavra de Deus. Façamos a leitura. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus para fortalecer nossa fé, nosso conhecimento, para que possamos orar como devemos, na dependência de Deus, na certeza que Ele cuida de nós, na certeza que Ele domina toda a terra, na certeza que Ele está conosco. Esse salmo vai nos apontar em direção a Deus. Eu coloquei um tema nessa pregação que é a majestade de Deus e seus feitos. Tudo tem um propósito. Tudo, a criação do homem, a criação dos animais, a criação do universo. Deus está se revelando, Deus está falando a propósito. A vida não vem do acaso, passou a existir sem uma ordem divina, por acaso, não, mas tudo, antes da fundação do mundo, Deus tudo já ordenou, decretou, pelo seu poder criou todas as coisas. E esse salmo de Davi traz a lembrança do homem, que nós vivemos na dependência de Deus. E assim devemos viver, devemos orar, devemos viver nossa vida do mesmo modo que Davi diz aqui, diante da majestade de Deus, diante dos feitos de Deus, revelados na criação, revelado nas Escrituras, revelado em Cristo Jesus, seu Filho, nosso Salvador. Vou ler aqui uma frase que é do Derek Kidner. Ele é comentarista da série Cultura Bíblica da Nova Vida, na qual eu fiz esse estudo. Então, uma das frases dele. Esse salmo é um exemplo daquilo que um hino deve ter. Celebra a glória e a graça de Deus. Narra aquilo que Ele é e o que Ele tem feito. E coloca nós e o nosso mundo em relacionamento com Ele. Que interessante esse comentário, né? Esse salmo, um salmo que era cantado pelo povo de Deus, ele é um exemplo para nós de como nós devemos cantar nas nossas igrejas, de como nós devemos, os nossos louvores deveriam ter essa ideia, esse ensino. Nós vemos que muitas vezes alguns cânticos têm o homem no centro, tem outros ensinos, ao invés de mostrarem quem é Deus, a sua glória, o seu socorro, o seu domínio. Então aqui é um exemplo para toda igreja, um exemplo talvez para os músicos, talvez para os levitas da época, né? Hoje os músicos, os irmãos
da área do louvor da igreja deveriam lembrar disso ao escolherem os cânticos, ao ensaiarem, né? O cântico, ele deve mostrar a glória de Deus e a graça de Deus. Se o cântico não aponta para a glória de Deus, não é um bom cântico. Da mesma forma, as nossas orações, se não estão apontando para Deus, na dependência de Deus, não são boas orações. Esse cântico, assim como os nossos hoje, deve narrar aquilo que Deus é. Será que nossos cânticos falam sobre quem Deus é? Esse salmo fala. Será que falam sobre o que Deus tem feito? Esse salmo fala. E, ao mesmo tempo, nos coloca seres humanos. Quem é o homem? O salmista Davi vai perguntar: quem é o homem diante de um poder tão grande? Diante de uma majestade, qual é o lugar do homem? Mesmo diante de um universo tão grande, um Deus tão grande, quem é o homem? Nós somos tão pequenos. Ainda assim, Deus nos chama para a comunhão com Ele. Deus nos chama para cantarmos para Ele. Deus nos chama para a oração. Deus nos chama para a intimidade com Ele. Temos aqui o salmista demonstrando alegria e reverência diante dessa majestade, diante desse poder, diante dessa consciência de quem é Deus, o Senhor nosso, o majestoso, o poderoso, o Criador. A gente fica assim, sem palavras, a gente fica extasiado, nós ficamos extasiados. E ao mesmo tempo o Salmo demonstra alegria e reverência. É assim que nós devemos cantar, é assim que nós devemos orar, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos vir ao culto. Esse misto de alegria e reverência, é uma alegria do Espírito, é uma alegria de pertencer a Deus, é uma alegria de entender, é uma alegria de ouvir Deus falar, é uma alegria de saber que esse Deus tão grande, tão magnífico, vem ao encontro do homem. Quem é o homem para que Deus se lembre de nós? O Salmo também vai mostrar quão inesperados são os caminhos de Deus nos papéis que atribui aos fortes e aos fracos. Os feitos de Deus, a graça de Deus para com o fraco, para com a criança, para com o débil. Aquele que confia em Deus, Deus vem ao seu encontro, Deus faz grandes coisas. Aqui, nas crianças, da boca dos pequeninos, Deus suscita força. O fraco que confia no Senhor se torna forte. Por isso que o fraco pode dizer: eu sou forte porque conheço a Deus. Por isso que o pobre pode dizer: eu sou rico, não de prata, não de ouro, mas do conhecimento de Deus que enche toda a terra. Isso é maravilhoso, né? Essa consciência do que Deus faz, o pobre, o rico, o forte, o fraco, todos na presença de Deus, se confiarem em Deus, se cantarem louvores ao seu nome, são socorridos por Ele. Quão magnífico é o teu nome, diz logo no verso 1. O verso 1, o salmista vai dizer: ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O verso 2, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então, o salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso. Essa palavra, ó Senhor, deve inundar nossas orações, deve inundar nossos louvores, nossa fé, sabendo que Deus é o Senhor. Quando a gente ora nessa certeza, estamos com fé, estamos fortalecidos em nossas orações, porque Ele é o Senhor. Davi mostra que Ele é o Senhor, não qualquer Senhor, mas o Senhor nosso. O Senhor nosso. Então, essa palavra Senhor, nós encontramos ali quando Deus se revela em sua aliança, quando Deus se revelou a Moisés ao pé da sarça ardente, em Êxodo 3, como o Deus da aliança, Javé,
Senhor, Jeová em algumas traduções. Então significa que ele é Senhor, Senhor do Egito, Senhor que domina a criação, que domina os povos, que é soberano, que tem uma aliança específica com Israel, seu povo, que tem uma aliança específica conosco em Cristo Jesus. Então, quão bom é cantar lembrando disso. Deus é o Senhor da criação, mas mais do que isso, além disso, Ele é Senhor de aliança. Ele é nosso dono, Ele é nosso chefe, Ele é nosso Senhor. E nós o amamos. O verso 1 ainda diz que esse Senhor, Ele é magnífico. Essa palavra magnífica é tão abrangente, tão grande. Deus é magnífico, é excelente, é cheio de glória. E fala sobre o seu caráter e a sua reputação. Ele é santo, o ser de Deus, nele não há injustiça, Ele é perfeito, Ele é Criador, Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor, Ele é magnífico. Aqui no verso 1, e lá no finalzinho do Salmo, essa palavra vai aparecer novamente. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. De tal forma que é um dos temas centrais desse salmo, é como Deus é magnífico, como Deus é magnífico. Esse Senhor magnífico é Senhor nosso, era Senhor de Davi, estabeleceu uma aliança com o seu povo. Aqui a adoração é ardente e íntima, apesar de toda reverência. Veja que maravilha, né? Apesar de toda reverência diante de um Deus tão magnífico. Quem é o homem? Pergunta Davi. Mas apesar disso, esse Deus se revela, esse Deus se torna acessível. A adoração aqui ela é ardente e íntima. Quem é o homem para que possa adorar a Deus? Quem é o homem para que possa cantar louvores ao Deus magnífico? Quem é o homem para que possa orar a Deus? Mas pode, por quê? Porque Deus se inclina para esse homem. Deus se achega ao seu povo. É algo íntimo. Deus Santo, Deus Poderoso nos chama para andar com Ele. Deus Santo, Deus Poderoso ama o seu povo. De tal forma que nossas canções, de tal forma que nossas orações, nossa adoração deve ser também ardente e íntima, ainda que reverente. É estranho quando a gente vê, às vezes, o povo de Deus adorando, orando. Parece que está esquecido de quem é Deus, de quão Ele é maravilhoso, de quão magnífico Ele é, de quão grande Ele é. Muitas vezes nossas orações demonstram isso, que a gente não conhece o Deus que adoramos. Às vezes esquecemos, quando nós lembramos disso, que Ele é magnífico, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, e que apesar de quem é o homem, Ele se inclinou para nós, Ele nos salvou, Ele mandou Cristo Jesus. Isso deve gerar em nós temor, reverência, amor ardente e íntima adoração ao Senhor. Por isso que às vezes é estranho, né? Pessoas que estão meio que displicentes à glória de Deus. Falam de Deus sem paixão, oram sem conhecimento, fazem às vezes só por obrigação. Mas quando nós conhecemos a Deus, é diferente. Davi aqui tem intimidade, tem ardente amor, adoração a Deus, porque ele conhece a Deus. O comentarista ainda diz: o Deus cuja glória enche a terra, nosso Senhor. Estamos em comunhão com Ele, através da aliança, através da cruz. Isso é impressionante. Quem é o homem? Mas apesar do homem, criatura, imagem e semelhança de Deus, especialmente depois de haver pecado, apesar disso, Deus continua ensinando o homem. O Deus cuja glória enche a terra é o nosso Senhor. A Bíblia diz que a glória do Senhor enche toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Nós deveríamos lembrar disso ao orarmos e ao cantarmos. Seus louvores são entoados nas alturas, mas também são ecoados
de modo aceitável no berço e no quarto das crianças. Quão rico é isso aqui, meus irmãos. O Deus que é exaltado entre os louvores, em todo o céu, em toda a terra, em todo o universo, adorado, exaltado, também ele é exaltado, ele recebe os louvores das crianças. Muitas vezes ali em sua fragilidade, ali dormindo, ali não estão preocupados com o amanhã. Muitas vezes nós pais olhamos, né, e ficamos ali louvando a Deus, quão grande é o Deus Criador que nos deu filhos, que o milagre da vida. Deus nos deu filhos, a vida pertence a Deus e ali vamos adorando ao Senhor. Os louvores da boca dos pequeninos, de crianças de peito, suscitaste força. Representa isso também, que Deus dá força àquele fraco que confia nele, se torna forte. A criança aqui representa talvez a fragilidade humana. Se um homem adulto ainda é frágil diante de Deus, imagine uma criança que ainda está começando a vida. Mesmo assim, Deus dá força ao pequenino. Os louvores, o perfeito louvor vem da boca das crianças. Devemos ser como as crianças na hora de adorar a Deus, humildes. Devemos ser confiantes. Por causa dos louvores a Deus que entoam, os débeis silenciam os poderosos. Até o inimigo é destruído, os adversários, quando as crianças, ou nós, com atitude de crianças, louvamos ao nosso Deus. Os versos 3 até o 9. Veremos algumas lições ainda desse salmo. Os últimos versículos 3 a 9. O universo é descrito como obra dos dedos de Deus. Enfatiza o poder de Deus. O verso 3 diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Então, o salmista começa a olhar para o céu, para o universo, para as estrelas, para a criação. E ele diz: são obras dos teus dedos. Nós devemos lembrar disso. Ao orarmos, ao cantarmos, nós temos um Criador. O universo que é tão grande, é espantoso, né? Nós não sabemos medir o início ou o fim, os planetas que o homem conhece, as estrelas. Se olhamos num telescópio, né? Aqueles que estudam essa ciência são admirados quão grande, quão amplo. E Deus é o Criador desse universo. Obras dos dedos de Deus, os céus, a terra, a lua, as estrelas que estabeleceste. Cada uma foi Deus que estabeleceu e criou. Aí o verso 4, o salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Quem é o homem? O homem é pequeno diante da grandeza do universo, diante de Deus. O texto diz que Deus fez o homem um pouco menor. O verso 5, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, né, a tradução, algumas traduções falam um pouco menor do que anjos, um pouco menor do que seres celestiais. Mas a ideia mais usada, pelo menos aqui nesse texto, é como se dissesse: Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo. Um ser tão pequeno, diante do universo, diante do Deus que criou o universo. Ainda assim, Deus deu glória, Deus nos deu domínio sobre a criação. Então é como se Davi estivesse aqui reconhecendo, adorando pelo privilégio. O homem é coroa da criação. O homem,
domina a criação, os animais. É claro que por causa do pecado, né, muitas coisas o homem perdeu, mas em Cristo Jesus nós temos restaurado o domínio de todas as coisas. Interessante que esses versos de 4 a 6 se aplicam a Jesus em Hebreus 2, 6 a 8, tendo restaurado o domínio humano sobre a criação. Deus nos deu glória, honra, nos coroou. Por isso que nós temos, desde Adão, a tarefa de cuidar do jardim, de cultivarmos o jardim. Verso 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Verso 7, ovelhas e bois, todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Aqui no verso 6, deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Nos faz lembrar do mandato cultural que Deus deu ao homem em Gênesis 1, 28. Quando ali no jardim Deus mandou que o homem crescesse, multiplicasse, tivesse domínio dos animais. Então, hoje, o mundo é assim como é hoje, com cidades, com política, com trabalhos, com empresas, porque Deus deu ao homem esse domínio. Os animais não têm essa capacidade espiritual como nós temos, a redenção. Os animais são diferentes, eles são criaturas de Deus como nós, mas foi ao homem que Deus deu o domínio. E nos deu essa capacidade de construir, de criar, de música, de cultura, de política. Por isso que tudo deve ser vivido com alegria, porque o mundo foi Deus que criou. Claro que o pecado contaminou, mas ainda é criação de Deus. E nós devemos ser santos em nossa relação de domínio. Não significa autoritarismo. Não significa que vamos governar a sociedade, que vamos governar a família, que vamos governar os animais, mandando, escravizando, dominando. Como tem pessoas que judiam dos animais, que exploram os animais, é errado. Como tem pessoas também que desrespeitam a autoridade da família, exageram, é o autoritarismo. Autoritarismo também político, de governantes, não é nada disso, isso é por causa do pecado. Mas de forma correta, em Cristo Jesus, nós temos restaurada a autoridade, o domínio na cultura, na política, nos animais, na família. O verso 4 ainda, voltando um pouco, não é quando o salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Interessante que é como se fosse uma surpresa de Davi. Um Deus tão grande, tão magnífico, lembra-se de nós. E aqui essa palavra, porque dele te lembra. E Deus se lembra do seu povo e Deus visita o seu povo. Significa a ação e cuidados de Deus, que são celebrados aqui nesse louvor, nesse hino, e devem ser lembrados em nossas orações. Por que a gente se dirige a Deus em oração? Porque a gente crê que Ele cuida de nós e que Ele se lembra de nós. Se nós não crêssemos nisso, nós não oraríamos. Mas nós cremos nisso, que Deus nos visita, que Deus se lembra de nós. Então nós cremos na ação e no cuidado de Deus. Elizabeth Elliot, um dos livros dela está sendo lido aqui pelas irmãs, algumas irmãs da igreja, que fala sobre obediência. No primeiro capítulo, a Elizabeth ela fala sobre esse cuidado de Deus na criação, o cuidado de Deus ao alimentar os animais, as aves. E nós deveríamos lembrar disso. Deus que cuida das aves, cuida de nós e acalmar nosso coração,
Deus cuida de nós. Se Ele cuida dos animais, Ele cuida de nós, a Bíblia diz. E Davi aqui está celebrando isso. Quem é o homem para que Deus se lembre de nós? Mas Ele se lembra de nós. Tudo é graça. O domínio sobre as obras da mão de Deus, sobre os animais, os bois, as ovelhas, o céu, o alimento, o pão de cada dia. Quão magnífico, Senhor, é o teu nome em toda a terra. Então, toda a terra está cheia de graça, de bondade, de dádiva, de dom de Deus. Devemos lembrar disso ao cantar. Devemos lembrar disso ao orarmos. O lembrar de Deus, Deus se lembra de nós, significa o seu movimento em direção ao objeto de sua memória. Então traz essa maravilhosa ideia. Deus vem ao encontro do homem. Quem é o homem? Mas Deus se revela para nós. Deus vem nos socorrer. Tão pequenininho que nós somos, um Deus tão magnífico vem a nós. Ele se lembra de nós. Nos deu esse domínio restaurado em Cristo Jesus. Ao homem foi dado cuidar e cultivar do jardim de Deus, que é a terra, aqui também implícita. Esse chamado que temos de domínio, ele é secundário à nossa vocação para ser servo e adorador. Finalizo com isso. Em primeiro lugar, nós somos servos e adoradores. Depois o Senhor nos manda dominar em amor a terra, a sociedade. Mas antes de tudo isso, vem o servir ao Senhor com alegria, vem o adorar a Deus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais algumas orações para finalizarmos.